Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Oi, oi, oi. Bem-vindo de volta a mais um episódio no nosso espaço, onde os giros da vida são tão inesperados quanto os conselhos de um vidente à beira da estrada. Então, prepare-se, a história de hoje se desenrola desde a curiosa aventura de Hannah no quarto de Pandora até a descoberta do verdadeiro tesouro em uma caverna monogâmica. A jornada começou numa nota tão comum quanto qualquer outra noite de quinta-feira. Hannah e eu estávamos aconchegados em nosso sofá desgastado, o brilho da TV lançando sombras pela sala de estar. Nossas mãos se encontraram na luz fraca, um testemunho silencioso dos anos que passamos juntos. Hannah, lembra quando a gente conversava até o amanhecer sobre tudo e nada? Eu refleti, apertando a mão dela suavemente. Ela riu, um som que ainda aquecia meu coração depois de todos esses anos. Como eu poderia esquecer? Aqueles eram os dias, hein? Mas Jason, você nunca sente falta da emoção? A pergunta dela pairou no ar, uma arma carregada esperando para ser disparada. Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Nossa vida tinha se acomodado em uma rotina confortável, previsível ao ponto de ser banal. No entanto, a ideia de sacudir as coisas me enchia de uma profunda inquietação. Emoção é superestimada, Hannah. Estou feliz com nossa vida, com você, eu respondi, esperando tranquilizar tanto a ela quanto a mim mesmo. Mas Hannah não estava convencida. Inclinando-se mais perto, os olhos dela brilhavam com uma mistura de desafio e travessura. Mas e se a gente pudesse ter mais, Jason? E se estivermos perdendo algo extraordinário? Eu podia ouvir a sinceridade na voz dela, ver o anseio por algo diferente no olhar dela. Era um momento decisivo, e mal sabia eu, minhas próximas palavras nos colocariam num caminho que mudaria tudo. Tipo o quê, Hannah? O que estamos perdendo? Eu perguntei, minha curiosidade aguçada apesar das minhas reservas. Ela se sentou, virando-se para me enfrentar completamente. Pense nisso, Jason. Há todo um mundo de experiências que nunca exploramos. Lembra daquelas histórias do nosso amigo Mark sobre relacionamentos abertos? Meu coração deu um salto. Relacionamentos abertos? Hannah, você está falando sério? Sim, Jason. Imagine a liberdade, a emoção. A gente se ama, certo? Por que não explorar juntos? Expandir nossos horizontes? A ideia era aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo. A confiança entre nós sempre foi nosso alicerce, inabalável e seguro. No entanto, aqui estávamos nós, contemplando entrar em um reino que poderia tanto reforçar nosso vínculo quanto destruí-lo por completo. Hannah, não sei, eu gaguejei, lutando para processar o turbilhão de emoções que a sugestão dela havia provocado. Ela pegou minha mão novamente, seu toque suave, mas firme. Jason, eu te amo. Não é sobre nos faltar algo. É sobre nós crescermos, juntos. Definimos nossas regras, nossos limites. Exploramos, mas sempre voltamos um para o outro. Isso não vale a pena considerar? As palavras dela, tão cheias de esperança e convicção, me comoveram. A parte de mim que ansiava por estabilidade estava em guerra com a parte que desejava satisfazer todos os desejos dela. Como eu poderia negar isso a ela? Como poderíamos negar a nós a chance de descobrir profundezas de nosso relacionamento que nunca conhecemos? Ok, Hannah, eu finalmente disse, as palavras mal saindo como um sussurro. Vamos conversar sobre isso. De verdade. Se vamos fazer isso, precisamos ter certeza de que é o certo para nós dois. O sorriso dela em resposta foi radiante, como o amanhecer depois de uma longa noite escura. Obrigada, Jason. É tudo o que eu peço. Vamos explorar essa ideia juntos, com corações e mentes abertas. E assim fizemos. Aquela noite marcou o início de nossa jornada para o desconhecido, uma decisão que nos levaria por momentos de altos emocionantes e baixos angustiantes. Mal sabíamos nós, o tesouro que buscávamos em nossas explorações não estava nas aventuras em si, mas na compreensão e aceitação que encontraríamos na caverna mais inesperada, nossos próprios corações. Enquanto eu deitava na cama naquela noite, a respiração constante de Hannah um ritmo reconfortante ao meu lado,
Não pude deixar de me perguntar o que o futuro nos reservava. A emoção do desconhecido misturada com um toque de medo, um coquetel potente que prometia nos unir mais ainda ou nos rasgar em pedaços. A gente tá fazendo a coisa certa, Hannah, eu sussurrei na escuridão, mais para mim do que para ela. A gente tá fazendo a nossa coisa, Jason, ela murmurou de volta, sua voz carregada de sono. Não importa o que aconteça, isso tem que valer alguma coisa. E com essas palavras, eu adormeci, a jornada à frente um mistério, nosso destino desconhecido. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia vivo com as possibilidades que nos esperavam, pronto para enfrentá-las juntos, aconteça o que acontecer. O sol da manhã se infiltrava pelas cortinas, lançando um brilho quente sobre o quarto. Era um novo dia, mas a conversa da noite anterior pesava muito em minha mente. Hannah e eu tínhamos aberto a caixa de Pandora, e não havia volta. Enquanto preparava café na cozinha, Hannah se juntou a mim, sua presença uma constante reconfortante no turbilhão de emoções que eu estava experimentando. Bom dia, Jason. Você está bem? A voz de Hannah era suave, permeada de preocupação. Forcei um sorriso, entregando-lhe uma caneca de café. Sim, só pensando em tudo. É muita coisa para assimilar, sabe? Ela assentiu, envolvendo suas mãos ao redor da caneca quente. Eu sei que é. Mas lembre-se, estamos nisso juntos. O que decidirmos, é nós contra o mundo. Suas palavras eram para tranquilizar, mas só serviram para destacar a magnitude da decisão que estávamos contemplando. Abrir nosso casamento era como pisar fora de um penhasco para o desconhecido. A emoção da queda era intoxicante, mas o pouso era tudo, menos garantido. Você pensou mais sobre como realmente faríamos isso? Abrir nosso relacionamento, quero dizer. Eu arrisquei, buscando clareza no meio do caos. Hannah deu um gole no café, seus olhos encontrando os meus. Eu pensei. Acho que devemos começar devagar. Talvez visitar alguns clubes, conhecer pessoas que estão no estilo de vida. Não precisamos fazer nada com o que não nos sentimos confortáveis. A ideia de nos aventurarmos em um território tão desconhecido tanto me excitava quanto me aterrorizava. Clubes, hein? E o que? Simplesmente nos aproximamos das pessoas e dizemos: Oi, somos Jason e Hannah, e estamos procurando apimentar nosso casamento? Hannah riu, um som que momentaneamente aliviou a pesadez no meu coração. Algo assim. Mas Jason, não estamos sozinhos nisso. Há comunidades, pessoas que entendem e podem nos guiar. Só precisamos ser abertos e honestos um com o outro, acima de tudo. O dia passou num borrão, e antes que eu percebesse, estávamos do lado de fora de um prédio discreto no coração da cidade. O letreiro de neon piscava acima da porta, um paraíso encontrado. Meu coração acelerou enquanto Hannah apertava minha mão, um sinal silencioso de solidariedade. Pronto para mergulhar? Ela perguntou, sua voz uma mistura de excitação e antecipação nervosa. Respirei fundo, a porta diante de nós simbolizando o limiar para um novo capítulo em nossas vidas. Juntos, eu afirmei, e entramos no clube. A atmosfera lá dentro era elétrica, pulsando com energia e possibilidade. Casais e solteiros se misturavam, suas conversas uma mistura de risadas e promessas sussurradas. Hannah e eu fomos recebidos por Mark, nosso amigo que primeiro plantou a semente da exploração em nossas mentes. Jason, Hannah, vocês conseguiram. Bem-vindos ao início da sua aventura, Mark exclamou, batendo em minhas costas. Hannah sorriu, sua confiança elevando meus espíritos. Obrigado, Mark. Estamos aqui para explorar, ver do que se trata. Mark nos guiou pelo clube, nos apresentando ao estilo de vida e seus participantes. Cada introdução, cada conversa descascava as camadas da minha apreensão, revelando um mundo de abertura e exploração que eu nunca havia imaginado. Conforme a noite avançava, Hannah e eu nos encontrávamos sozinhos, nossos olhos trancados em conversa silenciosa. O barulho e as risadas ao nosso redor desapareciam ao fundo enquanto navegávamos pelo mar turbulento de nossas emoções. Jason, como você está se sentindo com tudo isso? A voz de Hannah era uma âncora, me puxando de volta da beira da incerteza avassaladora. Procurei em seus olhos, encontrando lá a mesma mistura de medo e fascinação que refletia a minha.
Estou assustado, Hannah. Mas com você, sinto que podemos enfrentar qualquer coisa. Isso, e é um salto de fé, mas estou pronto se você estiver. A resposta de Hannah foi imediata, seu abraço me envolvendo em calor e segurança. Eu estou, Jason. Juntos, vamos navegar por isso. Não importa onde nos leve, sempre teremos um ao outro. E assim, de mãos dadas, mergulhamos nas profundezas de nossa exploração, o declínio uma queda livre e emocionante para o desconhecido. A noite se desdobrou em tapeçaria de experiências, cada uma mais esclarecedora que a última. As conversas fluíam, barreiras eram quebradas, e o alicerce de nosso relacionamento era testado e fortalecido no crisol de nossa aventura. À medida que a aurora se aproximava, Hannah e eu voltávamos para casa, os eventos da noite um redemoinho de emoção e descoberta. Éramos diferentes agora, mudados de maneiras que apenas começávamos a entender. O caminho à frente estava repleto de desafios e incertezas, mas uma coisa era clara: estávamos nessa jornada juntos, para melhor ou pior. O declínio para o desconhecido havia começado, e não havia volta. A jornada prometia ser árdua, mas com Hannah ao meu lado, senti uma nova força para enfrentar o que estivesse por vir. O sol nasceu, lançando um brilho dourado e suave sobre a cidade enquanto Hannah e eu navegávamos pelas ruas silenciosas da manhã. Os ecos das revelações da noite anterior ainda pesavam muito entre nós, uma mistura de excitação e apreensão turvando nossos pensamentos. Jason, fale comigo. O que está passando pela sua cabeça? A voz de Hannah rompeu o silêncio, sua preocupação evidente. Suspirei, buscando as palavras certas. Não tenho certeza, Hannah. A noite passada foi avassaladora. Nunca imaginei que nos encontraríamos neste lugar. Ela assentiu, a compreensão pintando suas feições. É muito para absorver, eu sei. Mas estamos nisso juntos, lembra? Podemos parar a qualquer momento que você quiser. Sua garantia foi um bálsamo para meus pensamentos agitados. No entanto, à medida que nos aventurávamos mais profundamente nesse novo estilo de vida, a fundação antes sólida de nosso relacionamento começou a mostrar os primeiros sinais de tensão. À medida que as semanas se transformavam em meses, nossas explorações nos levaram para longe do conforto de nossas experiências compartilhadas para territórios repletos de incerteza e ciúme. Conversas que antes fluíam facilmente agora tropeçavam em dúvidas e inseguranças. Hannah, estamos nos perdendo nisso? Eu me vi perguntando numa noite, o peso dos meus medos finalmente transbordando. Ela fez uma pausa, seu garfo a meio caminho da boca, e o colocou gentilmente. É assim que você se sente, Jason? Que estamos nos perdendo? Eu assenti, a admissão pesada em minha língua. Às vezes, sim. É como se estivéssemos perseguindo algo, mas não tenho mais certeza do que é. Hannah estendeu a mão por cima da mesa, encontrando a minha. Eu pensei que isso nos aproximaria, abriria novas dimensões para nós. Não antecipei o quão difícil poderia ser. A honestidade de nossa conversa deixou expostas as fendas que começaram a se formar na base de nosso relacionamento. A excitação e o entusiasmo pela descoberta agora estavam sombreados por um crescente sentimento de desconexão. O ponto de virada veio inesperadamente numa sexta-feira à noite. Fomos convidados para uma festa exclusiva, um encontro de indivíduos de ideias semelhantes onde as linhas dos relacionamentos convencionais se tornavam insignificantes. Enquanto nos misturávamos entre os convidados, a vibração e energia do ambiente contrastavam fortemente com a turbulência dentro de mim. Observei Hannah do outro lado da sala. Ela ria, seus olhos brilhando com um fervor que eu não via há algum tempo, e meu coração afundou. Está se divertindo? A voz de Mark me tirou dos meus pensamentos. Forcei um sorriso, observando Hannah interagir com outros. Sim, é uma festa e tanto. Mark seguiu meu olhar, assentindo em compreensão. É diferente para todos, Jason. A chave é a comunicação. Sempre. Suas palavras ecoaram em minha mente conforme a noite avançava. Hannah e eu nos encontramos na companhia de um casal que eram veteranos desse estilo de vida. Sua facilidade e confiança eram intoxicantes, e por um momento, permiti-me ser levado pela fantasia. Mas, à medida que a noite se desenrolava, a realidade de nossa situação veio abaixo. Ver Hannah com outra pessoa cruzou uma linha, uma que eu nem sabia que existia até aquele momento.
O caminho de volta para casa foi envolto em um silêncio tenso, um abismo de palavras não ditas e ilusões despedaçadas entre nós. Hannah, Isso foi demais para mim, eu finalmente confessei. O peso do meu desconforto, uma presença tangível no carro. Ela não respondeu imediatamente, e quando o fez, sua voz era pequena, vulnerável. Eu não percebi, Jason. Me deixei levar pelo momento. Sinto muito. A desculpa ficou suspensa entre nós, um testemunho das complexidades que agora enfrentávamos. As fendas em nosso relacionamento se alargaram em fissuras abertas, o solo incerto ameaçando nos engolir por inteiro. Enquanto nos deitávamos naquela noite, a distância entre nós um lembrete agudo da jornada em que embarcamos, não pude deixar de me perguntar para onde íamos daqui. A excitação pela exploração deu lugar a um labirinto de emaranhados emocionais, a saída aparentemente fora de alcance. Hannah, para onde vamos daqui? Minha voz era um sussurro na escuridão, um apelo por orientação no caos. A resposta dela foi um suspiro, pesado com o peso de perguntas sem resposta. Eu não sei, Jason. Eu simplesmente não sei. As fendas se alargaram, deixando-nos à beira de um abismo. O caminho a seguir era incerto, cada passo repleto de incerteza. Mas uma coisa era certa, e a jornada nos mudou, e não havia volta. O desafio agora era encontrar um caminho através do labirinto, redescobrir a conexão que nos uniu em primeiro lugar, antes que fosse tarde demais. O frio do ar matinal parecia espelhar o crescente distanciamento entre Hannah e eu. Nossa jornada rumo ao desconhecido nos levou por um caminho que nenhum de nós poderia ter previsto. A empolgação que uma vez alimentou nossas explorações havia diminuído, deixando um vazio preenchido por silêncio e perguntas não feitas. Foi durante esses tempos turbulentos que conheci ela. Sua chegada foi como um farol no nevoeiro, iluminando um caminho que eu não tinha percebido que estava procurando. Ela era uma colega de trabalho, apresentada durante um projeto que exigia nossa colaboração. Desde o início, havia uma conexão inegável, uma faísca que acendeu conversas cheias de profundidade e compreensão. Certa noite, após um dia particularmente longo no trabalho, ela e eu nos encontramos como os últimos a deixar o escritório. O prédio estava silencioso, um contraste marcante com a tempestade de pensamentos que rugia em minha mente. Jason, você está bem? Você parece distante ultimamente. A voz de ela quebrou o silêncio, sua preocupação genuína. Hesitei, a verdade na ponta da língua. Compartilhar o caos da minha vida pessoal parecia uma traição a Hannah, mas o peso de tudo estava se tornando insuportável. É complicado, ela. Hannah e estamos passando por algumas coisas, admiti, as palavras soando como uma confissão. Ela ouviu atentamente, seus olhos nunca deixando os meus. Relacionamentos são complexos, Jason. Às vezes, dar um passo para trás te dá a perspectiva que você precisa. Suas palavras foram um conforto, um reconhecimento simples das minhas lutas. Continuamos a conversar, a conversa vagueando por tópicos de amor, vida e a busca pela felicidade. Foi a conexão mais profunda que eu senti com alguém em meses. À medida que os dias se transformavam em semanas, minha amizade com ela se aprofundou. Nossos intervalos para café se tornaram um santuário, um tempo para compartilhar e ser ouvido. A cada conversa, o senso de paz que eu encontrava em sua presença crescia, contrastando fortemente com a turbulência que me esperava em casa. Hannah, precisamos conversar, me vi dizendo uma noite. A decisão de enfrentar nossos problemas de frente alimentada pela clareza que encontrei em minha amizade com ela. Hannah olhou para cima, a surpresa evidente em seu rosto. Sobre nós. Esse experimento nosso. Não tenho certeza se é o que eu quero mais, confessei, as palavras saboreando como liberdade e medo ao mesmo tempo. A conversa que se seguiu foi crua e reveladora. Hannah compartilhou suas próprias dúvidas e medos, sua voz embargando com a admissão de que ela também se sentia perdida no labirinto em que tínhamos nos metido. Jason, eu te amo. Pensei que essa jornada nos aproximaria, mas não posso evitar sentir que nos afastamos, disse Hannah, lágrimas brilhando em seus olhos. A vulnerabilidade em suas palavras tocou uma corda dentro de mim. A realização de que nossas explorações nos afastaram um do outro foi uma verdade dolorosa de enfrentar. Não é tarde demais para nós, Hannah. Podemos encontrar nosso caminho de volta, ofereci.
a esperança se misturando com a incerteza. Mas à medida que os dias passavam, a distância entre nós parecia crescer. Conversas com ela se tornaram meu refúgio, um lugar onde eu podia ser eu mesmo sem o peso da expectativa ou a sombra da decepção. E acho que estou desenvolvendo sentimentos por você, confessei numa tarde, a admissão pairando entre nós como um fio delicado. A resposta de ela foi medida, seus olhos buscando os meus. Jason, você está em um lugar vulnerável. Eu me importo com você, mas precisamos ter cuidado. Não quero ser a razão para mais dor. Suas palavras foram uma repreensão gentil, um lembrete das complexidades emaranhadas no meu coração. No entanto, elas também sublinharam a conexão profunda que compartilhávamos, um vínculo que parecia transcender o caos das minhas circunstâncias atuais. Enquanto navegava pelas águas tumultuadas do meu casamento falido e os sentimentos emergentes por ela, me vi em uma encruzilhada. O ponto de virada não foi marcado por grandes gestos ou confrontos dramáticos, mas por realizações silenciosas e a coragem de enfrentar as verdades que eu havia ignorado por muito tempo. O caminho a seguir era incerto, cada passo repleto de potencial para dor e cura. Mas pela primeira vez em meses, senti um lampejo de esperança, uma sensação de que talvez, no meio da tempestade, eu tivesse encontrado uma direção que poderia me levar para a paz e autenticidade. A jornada estava longe de terminar, e o caminho à frente prometia sua cota de desafios. No entanto, nos momentos tranquilos com ela, nas conversas honestas com Hannah, encontrei a força para seguir em frente, para navegar as complexidades do amor e da perda, e para abraçar a possibilidade de um futuro definido não pelo passado, mas pelas escolhas que fazemos no presente. O ar estava carregado de tensão enquanto eu me sentava diante de Hannah em nossa sala de estar, o sol poente projetando longas sombras pelo chão. O silêncio entre nós era ensurdecedor, um lembrete marcante do abismo que havia crescido entre nós. Chegará o momento de uma confrontação, um acerto de contas do coração e da alma. Hannah, não podemos continuar evitando essa conversa, comecei, minha voz firme apesar da turbulência que girava dentro de mim. Ela levantou o olhar, seus olhos cansados, mas resolutos. Eu sei, Jason. Eu também senti. A distância, e é como se fossemos estranhos vivendo sob o mesmo teto. A honestidade em sua voz perfurou as últimas defesas ao redor do meu coração. Não é apenas a distância, Hannah. É tudo. As escolhas que fizemos, os caminhos que tomamos. Não tenho certeza se nos reconheço mais. Hannah assentiu, uma lágrima única traçando um caminho em sua bochecha. Eu sinto falta de nós, Jason. Sinto falta de quem éramos antes e antes de tudo isso. A emoção crua em suas palavras ecoou meus próprios sentimentos. A jornada em que embarcamos juntos nos levou a territórios desconhecidos, longe da segurança do amor que uma vez conhecemos. É a ela, confessei, o nome pairando no ar como uma traição. Desenvolvi sentimentos por ela. Não foi algo que planejei ou quis, mas é a verdade. A reação de Hannah foi uma mistura de dor e compreensão. Eu suspeitava tanto. As noites tardias, as ligações sussurradas. Acho que apenas esperava que não fosse verdade. A dor em sua voz foi uma facada no meu coração. Não é apenas sobre a ela, Hannah. É sobre nós, sobre mim. Estive perdido, tentando encontrar algo que talvez nunca tenha existido. Pensei que poderia encontrar isso em nossas explorações, mas estava enganado. Hannah se inclinou para a frente, suas mãos firmemente entrelaçadas. Então, onde isso nos deixa, Jason? O que você quer? Sua pergunta ficou suspensa entre nós, pesada com o peso das decisões ainda por serem tomadas. Não sei, Hannah. Estou dividido. Parte de mim quer lutar por nós, pelo que tínhamos. Mas outra parte se pergunta se é tarde demais, se nos afastamos demais um do outro. A honestidade de nossa conversa foi um bálsamo para as feridas que havíamos infligido um ao outro, mas o caminho a seguir permanecia envolto em incerteza. Hannah, podemos voltar? Podemos encontrar nosso caminho de volta um para o outro? Minha voz era quase um sussurro, um apelo por esperança em meio aos destroços. Ela encontrou meu olhar, seus olhos brilhando com lágrimas. Não sei, Jason. Mas talvez não se trate de voltar. Talvez seja sobre construir algo novo, algo diferente.
Seja juntos ou separados, só quero que ambos sejamos felizes. A coragem em suas palavras acendeu uma faísca em mim, uma realização de que, independentemente do resultado, devíamos a nós mesmos e um ao outro enfrentar a verdade de nossos corações. A confrontação expôs as profundezas de nosso amor e a dor de nossas escolhas. Enquanto conversávamos madrugada adentro, explorando as fissuras e fraturas de nosso relacionamento, começou a surgir um entendimento frágil. A jornada à frente exigiria coragem, honestidade e, talvez acima de tudo, perdão. À medida que a aurora rompia, lançando uma luz suave na sala, Hannah e eu nos sentamos em silêncio, a turbulência da noite cedendo lugar a uma resolução tranquila. O caminho à frente era incerto, repleto do potencial para mais dor e sofrimento. No entanto, no crisol de nossa confrontação, encontramos um vislumbre de esperança, uma chance de redenção e renovação. A história de nós estava longe de terminar, e o próximo capítulo permanecia por ser escrito. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti uma sensação de paz, a crença de que, não importa para onde o caminho nos levasse, encontraríamos nosso caminho através da escuridão, guiados pela luz de nossa história compartilhada e pelo amor que, apesar de tudo, ainda persistia nos espaços entre nós. O ar estava carregado de uma tensão palpável enquanto Hannah e eu nos enfrentávamos, os restos do nosso laço outrora inquebrável pendendo precariamente na balança. O quarto estava silencioso, exceto pelo suave tic-tac do relógio na parede, marcando a passagem do tempo e a urgência de nossa situação. Jason, passamos portanto, Hannah começou, sua voz estável, mas cheia de emoção. Tenho pensado muito, sobre nós, sobre tudo que enfrentamos juntos. Eu assenti, meu coração pesado com o peso de nossa história compartilhada e a incerteza do nosso futuro. Eu sei, Hannah. Eu também tenho pensado. Parece que estamos em uma encruzilhada, e qualquer decisão que tomarmos agora vai nos definir. Hannah respirou fundo, suas mãos firmemente entrelaçadas no colo. Eu te amo, Jason. Isso nunca mudou. Mas não posso evitar de sentir que talvez nossos caminhos estejam divergindo. Talvez seja a hora de considerarmos nos deixar ir. Suas palavras me atingiram com a força de um golpe físico. A possibilidade de um futuro sem Hannah, sem a mulher que tinha sido minha parceira, minha confidente, minha melhor amiga, era quase insuportável de suportar. Mas Hannah, não há uma maneira de consertar isso? De reconstruir o que perdemos? Minha voz era uma mistura de desespero e esperança, apegando-se à ideia de que o amor poderia superar até as fissuras mais profundas. Os olhos de Hannah encontraram os meus, uma mistura de tristeza e resolução refletida em seu olhar. Queria que fosse tão simples, Jason. Mas nós dois mudamos. Crescemos de maneiras que nunca antecipamos. Segurar pode acabar nos machucando mais a longo prazo. A finalidade em seu tom não deixava dúvidas. Esse era o momento da verdade, o ponto de não retorno. A realização de que nossa jornada juntos estava chegando ao fim era ao mesmo tempo um alívio e uma fonte de profundo luto. E nós, Hannah? As memórias, o amor, a vida que construímos juntos? Perguntei, não pronto para deixar ir, para dizer adeus aos sonhos que uma vez compartilhamos. Hannah estendeu a mão, pegando a minha, um gesto de conforto e solidariedade. Eles sempre serão parte de nós, Jason. Nada pode tirar isso. Mas talvez seja a hora de começarmos novos capítulos, de encontrar a felicidade de maneiras que nunca esperamos. A sinceridade em suas palavras era inegável, um reconhecimento agridoce do fim de um capítulo e do começo de outro. Enquanto conversávamos, despejando nossos corações e almas, um senso de clareza começou a emergir do caos de nossas emoções. A decisão de nos separarmos não foi tomada levianamente, mas com uma profunda compreensão do amor e respeito que tínhamos um pelo outro. Foi uma resolução nascida da realização de que às vezes o amor significa deixar ir, permitindo um ao outro o espaço para crescer e encontrar a felicidade de novo. À medida que o sol nasceu, lançando uma luz suave no quarto e anunciando o amanhecer de um novo dia, Hannah e eu ficamos juntos pela última vez, unidos em nossa decisão de trilhar caminhos separados. A promessa do futuro era incerta, repleta de desafios e oportunidades para crescimento e descoberta. A resolução de nossa história não era um fim, mas um começo. Uma chance de abraçar as lições que aprendemos,
de levar o amor e as memórias conosco enquanto avançávamos para o desconhecido. O caminho à frente seria de autodescoberta, de cura e de encontrar um novo amor nos lugares que menos esperávamos. Enquanto observava Hannah se afastar, um capítulo da minha vida se fechando atrás dela, senti uma onda de gratidão pelo tempo que compartilhamos, pelo amor que nos transformou a ambos. A história de nós sempre seria parte de quem eu sou, uma base sobre a qual eu construiria meu futuro. A resolução não era um fim, mas um novo começo, um testemunho do poder duradouro do amor e da coragem de buscar a felicidade, mesmo diante dos desafios mais assustadores. O caminho à frente era meu para escolher, uma jornada de renovação e esperança, guiada pelas lições do passado e pela promessa do amanhã. E assim, com o coração cheio de memórias e os olhos abertos para as possibilidades do futuro, eu avancei, pronto para abraçar o que estivesse à frente, sabendo que, ao deixar ir, estava abrindo a porta para novas aventuras, novos amores e a chance de me encontrar novamente no vasto tecido da vida.